Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo na preciosa paz do Senhor Jesus. Eu desejo meditar um pouco na palavra de Deus e desde já agradeço aos inscritos no canal A Voz do Atalaia e a vocês que têm compartilhado os meus vídeos. Que Deus os abençoe. Compartilhe esses vídeos, meus irmãos. Aperte o sininho, dê um like. Nos ajude a evangelizar, amém? Eu desejo meditar com os meus irmãos no livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse perto. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta porque na época dele, quando ele tinha escrito a primeira carta falando aos irmãos sobre a santificação, sobre a preparação para receber o Senhor nas nuvens, naquela época um falso profeta espalhou uma epístola entre a igreja daquele tempo, explicando que o dia de Cristo já havia chegado. E os irmãos então ficaram naquela época empolvorosos, preocupados, porque o apóstolo Paulo estava preso. Quando o apóstolo Paulo soube disso, imediatamente ele escreve a segunda carta para os Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, que já tinha ensinado, ele tinha doutrinado, ensinado o povo sobre esse assunto, mas alguém usado por Satanás para perturbar, escreveu outra carta para que a mente dos irmãos ficasse perturbada. Nós vemos na palavra de Deus, queridos, que quando o Senhor Jesus, antes de ir para a glória, ele disse: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse também para ter cautela com os falsos mestres, com os falsos profetas. E nós vemos que tem uma coisa que cresceu muito, meus irmãos, neste mundo, que foi o engano. Falsifica-se tudo hoje. Estão falsificando até a palavra. Só que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui na palavra de Deus, em Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo disse:
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Era a firmeza dos irmãos. Mas os irmãos ficaram em dúvidas. Imediatamente ele escreve a segunda carta. Ora, irmãos, quanto à nossa reunião com ele, não vos perturbeis, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Louvado o nome do Senhor. Quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse perto. E olha que o apóstolo Paulo, na época dele, ele já esperava o arrebatamento. Só que Deus tem a sua agenda. Teria profecias e profecias para se cumprirem, para que o arrebatamento acontecesse. O apóstolo Paulo foi um dos preciosos servos de Deus que pregava. Ele recebia direto do Senhor Jesus a revelação da palavra. Mas vemos que nem tudo o Senhor Jesus revelou a ele. Por quê? Porque tinha protocolos que iria se cumprir com o passar dos anos. 1900 anos já se passou. Porque o apóstolo Paulo foi um dos últimos dos apóstolos e foi no primeiro século. E ele já esperava o arrebatamento para o seu tempo. Mas Deus tem a sua agenda. E na agenda de Deus seria revelado para o fim dos tempos. E esse fim dos tempos já se passou 1800, 1900 anos do tempo do apóstolo Paulo. O profeta Daniel já profetizou sobre o final dos tempos. Mas olha o que diz aqui no livro de 2 de Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes se manifeste a apostasia. Capítulo 2 e o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Há uma grande confusão nesta palavra apostasia aqui, no capítulo 2 e o versículo 3. Nós sabemos na linguagem popular que apostasia é abandono da fé. Mas abandono da fé, em todo o tempo aconteceu isso. Só que a terminologia neste versículo aqui, apostasia, significa afastamento, retirada de um povo, afastamento de um povo desta terra, deste mundo. Em breve a igreja será afastada desta terra. E o caos se estabelecerá de uma maneira sem precedente em todo o mundo. A Bíblia diz que o mundo está firmado e não poderá vacilar. Meus amados, olha o que diz o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que ele não pode ser apresentado ainda, porque a igreja está na terra. O Espírito Santo e a igreja está na terra. Queridos,
O arrebatamento vai acontecer em breve. O Espírito Santo não subirá sozinho. A igreja não subirá sozinha. O Espírito Santo é o fiel morador. Ele mora dentro da igreja, ele habita dentro da igreja. E é ele quem, naquele dia, ele está afinado no diapasão de Deus, e ele ouvirá a trombeta soar naquele dia. Mas aonde ele está? Dentro do crente fiel. O crente fiel não vai ficar. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, aleluia, no versículo 6, agora vós sabeis o que o detém. Os irmãos eram ensinados em Tessalonicenses capítulo 1, mas precisou o apóstolo Paulo reforçar através de Tessalonicenses capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos aqui. Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifestado. Quem detém a apresentação da besta, do falso profeta, do iníquo, é a igreja que está na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, este homem não será apresentado. Já tem muitos de nós preocupados com o chip, amedrontados. Isso que estamos vendo sobre chip é apenas um ensaio, meus queridos. Na realidade, a marca da besta, que são 3 tipos de coisa, é o nome, o número ou o sinal. Está no livro de Apocalipse. Ele será implantado 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja. A igreja não estará aqui na terra quando este homem for apresentado. Hoje tem muitas especulações, quem é, quem não é, quem é, quem não é, mas ninguém pode bater o martelo. Muitos de nós estão mais preocupados com o anticristo do que com Cristo. A nossa preocupação deve estar em estarmos prontos para recebermos o Senhor, louvado seja Deus. Não estamos esperando o anticristo, não. Estamos esperando Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7 nos diz, porque já o ministério da injustiça opera somente a um. Esse ministério da injustiça opera há milhares de anos. Mas somente há um que resiste, até que do meio seja tirado. E esse um é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está morando dentro da igreja de Cristo. E quando eu digo igreja de Cristo, eu não estou falando o nome A, B, C ou D, não. A igreja de Cristo é a fiel igreja de Filadélfia. E nós estamos nos tempos finais. Nesse tempo final tem uma igreja que está estabelecida no mundo inteiro, que é a igreja de Laodiceia, mas dentro desta igreja de Laodiceia tem um fiel remanescente, que é a igreja de Filadélfia. Esta será arrebatada para a glória de Deus. A outra ficará na terra, e quem é esta outra? A igreja de Laodiceia vai passar pela grande tribulação, mas a igreja de Filadélfia não. Porque sobre a igreja de Filadélfia está escrito
como guardaste a palavra da minha paciência, em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Esta igreja fiel está guardada, está preparada para o momento em que a trombeta soar, ela vai ser arrancada com força deste mundo. Se o Senhor arrebatar a igreja agora, milhões subirão. Se ele arrebatar a igreja daqui a 10 minutos, milhões subirão. Se ele arrebatar a igreja daqui a 1 hora, milhões subirão. Se arrebatar a igreja amanhã, milhões subirão, porque a igreja fiel está preparada para subir. Ela não é perfeita ainda, mas o perfeito, o precioso Espírito Santo está nela, trabalhando nela, e ele apresentará ela perfeita neste grande dia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No livro de Daniel, ele deixou escrito sobre os sinais dos últimos tempos, que seria sobre a multiplicação da ciência. E nós estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Há 200 anos atrás, o mundo estava perdido em um mundo sem ciência. Mais de 200 anos para cá, ou menos, a ciência aflorou de tal maneira, meus queridos. Você há de convir comigo. Muitos de nós sabem sobre as comunicações, como que aflorou de maneira muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 4, diz: E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Na área da medicina, graças a Deus, multiplicou e muito. Eu cheguei a arrancar dente. Eu tenho 57 anos. Quando era criança, eu arranquei dente sem anestesia. Ai de nós hoje, se não tivéssemos esta praga, aliás, esta droga milagrosa chamada anestesia. Ameniza a dor do parto, ameniza a dor da cirurgia, ameniza a dor daquele que está arrancando dente. O Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas, mas Ele deixou tudo aqui de uma maneira gloriosa para o ser humano viver e viver bem. Temos remédio para vários tipos de coisas hoje. Anestesia para vários tipos de dor. Veja na área de comunicação, lembra? Talvez você não lembra, nem eu, porque não é do nosso tempo, mas antigamente era pombo correio, depois de pombo correio, telex, depois fax, carta, telefone, lembra? Os telefones vieram avançando ao longo da história. Há 30 anos atrás, quem tinha um telefone celular era rico, parece. Hoje, até as crianças têm. Nós temos uma tecnologia avançada nas nossas mãos e não sabemos usar. Tem muita tecnologia em nossas mãos. Antigamente se mandava carta. Eu, quando namorava, mandava carta para minha esposa. E eu ficava feliz da vida quando recebia uma carta dela. Hoje nós temos telefone, temos WhatsApp,
Na hora você fala, na hora você vê a pessoa, se você quer. Olha a tecnologia. Mas eu me lembro do tempo do telex, da carta, do fax, do telefone antigo, do bip. Depois chegou a internet. Os mais chiques tinham Orkut. Orkut ficou obsoleto, agora é Facebook. Facebook está ficando obsoleto, agora é Instagram. Mas o que está dominando hoje é o WhatsApp. Gratuito. O telefone virou peça de museu. Computador de mesa parece que virou peça de museu. Porque nós estamos dentro da tecnologia. E sobre os transportes? Carros medievais, com bois. Ninguém sabe quem inventou a roda. Carros medievais com os bois. Depois veio o Camangui, aqueles carros bem antigos. Depois o Fusca, Passat, Brasília. Eu não entendo muito, mas é o que eu estou lembrando. Lamborghini, Cadillac, Opala, Corsa. Olha como que evoluiu a ciência. Hoje, quem pode anda de BMW, de Ferrari, de Porsche.